E hoje nós viemos aqui no JSA, no grupo JSA do meu amigo Josido Amorim, fazer um Work Talks diferente, um Work Talks in loco, um Work Talks onde nós vamos apresentar para vocês o que nós fizemos de diferença na vida do grupo JSA. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Work Talks. E hoje o Work Talks de um jeito totalmente diferente, num local totalmente diferente, um lugar cheiroso, chique, que era do meu amigo Josido Amorim, algum cliente que virou amigo, agora daqui uns dias um companheiro de ciclismo. Verdade. Josido, obrigado pela oportunidade, pelo espaço de vir aqui bater esse papo contigo. O Work Talks está fazendo uma pegada diferente de ficar num estúdio, né, cheio de edições. E eu queria ter esse papo natural para quê? Trazer quem é cliente da Workline, que o Work Talks é um podcast oficial do Workline Group. E muitas pessoas mandando mensagem para mim, sentindo falta de conteúdos com a própria história da Workline também, onde estava presente na vida de alguns empresários. Né? Mas eu quero ouvir bastante também da história do Josildo. Com certeza você já teve outros podcasts. O próprio Papo de Águia, que eu tive a honra de participar. Foi muito legal. Aí eu tive essa experiência maravilhosa. Ali começou minha jornada de participar de podcasts, né? E o Josildo, eu conheci ele em 2021. E queria que você contasse um pouco aí da história da JSA. Quando nós nos conhecemos lá em 2021, foi por meio da Dani. A arquiteta Dani, esposa do Marral lá, gente finíssima. Aliás, uma grande arquiteta aqui em Vitória, destacou muito mesmo na arquitetura, nos projetos, É incrível o trabalho que ela faz. E naquela ocasião, se eu não me engano, eu estava montando um escritório em Vila Velha. Em Vila Velha, sim. Em Vila Velha. Aquele escritório de Vila Velha lá foi um projeto assinado pela Dani. Sim. E a Dani então me apresentou você. Isso. O que é interessante, sabe o que eu acho? É que sem demagogia, sem jogar confetes, você fez um trabalho diferente de muitas lojas que eu vejo por aí que vendem e que trabalham no mesmo segmento que você trabalha. Na época mesmo, quando eu te conheci, primeiro, um cara de quase 2 metros de altura. A gente já se sente meio intimidado ali perto desse cara, porque o cara é lá em cima e a gente é cá embaixo. Aí começamos aquele bate-papo, mas depois, com o passar do tempo, eu pude observar o seguinte, que se tornamos parceiros, o atendimento foi nota 10, quer dizer, o projeto que ela fez, vocês executaram na íntegra, não deixaram faltar nada, o prazo foi cumprido assim com maestria. Sim. E se tornou assim mais do que meramente parceiro comercial. Sim. Você conseguiu através do seu trabalho, Danilo, fazer com que a gente se tornasse amigos. Isso. É interessante isso aí. É muito legal. Porque é isso aqui, é o contato. Então, isso hoje, nesse mundo virtual que a gente está vivendo aí, de internet e tanta tecnologia, depois mesmo veio a pandemia, esses negócios tudo, começou a afastar as pessoas. Exatamente. E você não, você tem um dom, um jeito, mover o seu negócio, que você acaba aproximando do seu cliente. Isso é legal. Isso fez com que nós fizemos o primeiro projeto, aprovadíssimo, quem conhece o escritório lá sabe. Fomos expandindo também lá, né? Foram criando outros setores lá dentro mesmo. O próprio podcast Papo de Águia. O próprio podcast foi criado várias coisas lá dentro, ficou assim. E até hoje o escritório está lá, é espetacular. Depois nós viemos fazer esse outro aqui. E quem foi escolhido assim, sem sombra de dúvida, foi o seu trabalho que lá atrás você plantou e você novamente estava presente com a gente aqui, fazendo todo esse escritório, esse negócio aqui. Então, deve muito assim, Danilo, ao seu trabalho, ao trabalho da sua empresa, ao trabalho dos seus colaboradores. Meu sócio Alfredo. Seu sócio Alfredo,
que é um cara assim, pô, magnífico. O Alfredo, ele olha junto com vocês os mínimos detalhes. Sim, sim. As moças lá que também vêm fazer as medidas, cara, pô, porque as medidas têm que ser realmente muito em cima para não sair nada Do fora. vidro, né? Tem que... É vidro. Então, pô, eu agradeço realmente por fazer parte aí desse ciclo de amizade Sim. que a gente tem, que nós construímos com isso, já encontramos diversas vezes, network diversas vezes. Você já esteve no meu papo de águia, já batemos papo, aprendi muito naquele dia, né, com você sobre A ergoprodutividade. a ergoprodutividade. Isso, pô, agregou bastante. pô, que legal. E assim, nem tudo são flores, né? É. Eu lembro, assim, eu gosto de contar porque muita gente fica focada só no sucesso. Cara, eu tenho uma imagem assim muito nítida na minha mente, quando eu cheguei no escritório, que estava em obra ainda, e a gente já tinha começado a montar as mesas. A sua cara de decepção, de vendo aquelas mesas no meio daquela sujeira toda, só que tinha, as divisórias demorariam mais para chegar. Foi. A gente tem que contar essa história, porque isso tudo marca, faz parte, né? faz. Por quê? Só voltando um pouquinho, o que eu resolvi montar o Workline? Eu estou nesse segmento de imóveis para escritório já há 24 anos. Eu era um vendedor de uma loja, abri um escritório de representação, aí tive todos os meus problemas aí com incêndio, tudo, depois eu recomecei. E sempre foi fazer algo diferente, algo que tivesse, porque a gente trabalha com um produto que não tem recorrência. Eu montei essa sede nova dele aqui, o que vai me sobrar vender para ele? Eu não tenho o que vender mais, então eu tenho que manter conectado de alguma forma, né? Então é uma prestação de serviço, é vir aqui saber se eles estão, se está dando algum problema, se tem alguma coisa a agregar. E então eu preciso estar com esse cliente, eu não posso assim deixar ele escapar de maneira nenhuma. E aí eu fui lá, o Josildo, eu lembro que ele olhou para aquilo e falou: cara, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Ele ficou aquele chateado, ele estava de bermudinha ali, sábado, aquela Mercedona, fui lá. É verdade. Puto da vida, eu falei assim, eu olhei para ele e falei: Josildo, olha só, se no final dessa obra você não gostar, eu recolho isso aqui tudo. Foi isso mesmo, galera. Lembra? Eu falei Lembro assim, disso. Eu recolho tudo aqui e te coloco do jeito que você quiser, mas você vai ficar satisfeito. E a gente andou de mãos dadas ali até o final daquela obra, tanto é que você me indicou para vários outros clientes. Nossa! E então eu tenho uma gratidão muito grande. Nossas esposas, né, se conectam através da Rede Mulheres de Negócios lá, então a gente acaba nos encontros se encontrando, então é muito legal. E aí a gente começa a se conectar com a história da empresa. Então eu lembro que depois disso eu fui pesquisar um pouco, fui no escritório que ele estava antes de montar essa sede de Vila Velha, e lá eu pude assistir o seu vídeo institucional. Você me mostrou lá no seu celular o vídeo institucional da Promel. E eu não conhecia a Promel lá de Nova Venécia, que eu visitava muito Nova Venécia antigamente, quando eu era vendedor só de imóveis. Eu visitava aquela região de Nova Venécia, batia naquelas empresas de granito tudo ali, e a Promel eu nunca visitei. Falei: caramba, uma empresa desse tamanho aqui, eu nunca tive a oportunidade de ter conectado. Queria que você contasse um pouquinho a sua história agora, assim, como é que foi apesar que muita gente conhece, já sabe da sua história, tudo, mas eu acho legal a gente conectar com o meu público também, com o público que vai assistir o Worktalk, saber como o Josildo iniciou essa trajetória de criar a Promel e depois se tornar esse grupo de empresas que é o JSA, né, que é o Josildo Amorim. Verdade. Danilo, comecei lá muitos anos atrás, há 25 anos atrás. Foi uma história assim, impressionante o que aconteceu com a gente, porque quando eu fiz, sempre trabalhei ligado com farmácia, distribuidora, tive farmácia própria, né? E depois um dos meus sonhos era sempre foi trabalhar independente, ter o meu próprio negócio. E eu lembro que nós começamos com o primeiro produto, que foi o primeiro xarope. O primeiro xarope foi interessante, que quando nós desenvolvemos o xarope, foi um composto de mel, própolis, aguilhão, alho, né? Esse foi assim, nós fizemos ele na época, isso há 25 anos atrás, fizemos num barril azul, fervemos aquele xarope, começamos ali o primeiro xarope, o número 1, e depois foi dando origem aos demais produtos, nascendo então a história da Promel. Mas foram 25 anos de muita luta, muito trabalho, não foi fácil, não é fácil ser empresário no Brasil. Não. E agora vem cada ano que passa
parece que está arrochando mais ainda para Sim. o lado empresarial. A gente depara isso aí todo dia, todo momento. Mão de obra, uma escassez, você não acha. Profissional qualificado, é difícil, né? Então a gente, durante todo esse trajeto que nós tivemos aí de 25 anos, foram muitos altos e baixos, muitas lutas, muito trabalho mesmo, para chegar até aqui onde nós chegamos hoje. Entendi. E começamos o primeiro produto fazendo dentro de casa e vendendo de porta a porta. Isso. Mas onde surgiu a ideia de você terceirizar serviço? Assim, porque você começou a fazer o seu produto próprio. Isso, porque a terceirização, na verdade, nesse segmento, ele já existia desde aquela época. Ah, sim. Entendeu? Era uma coisa assim que ela não era tão forte. Depois de uns anos para cá, ela se tornou mais forte porque ela entrou no mercado farma. O mercado farma, então, começou a terceirizar muito, que vieram as grandes redes, e essas grandes redes, então, começaram a terceirizar das indústrias a sua marca própria. Mas naquela época terceirizava também, fazia também, tinha empresas que terceirizavam produtos para você vender. E o interessante é que a gente vendia naquela época, era o mesmo sistema da Avon. Por onde eu viajava, eu saía naquele norte todo, Brasil todo, eu saía vendendo produto, achando as mulheres que vendiam, as pessoas que revendiam, deixava lá para eles os produtos, eles revendiam, e daí assim sucessivamente foi criando uma rede. Essa rede de relacionamento ficou em todo o Brasil, que era a venda direta ao consumidor final. Olha, da indústria para... Da indústria direta para o consumidor final. Essa sempre foi o melhor sistema de venda até o dia de hoje. Sim, porque eu acredito que seja uma venda que deixa mais margem também, né? Deixa mais margem, você chega direto ao consumidor final. Você né? perde na escala, no grande volume, mas você ganha, isso compensa na margem. Compensa na margem. E outro interessante é o seguinte, quando você vem para o mercado das vendas diretas, da época que eu comecei lá atrás, que era revistinha, Sim. a gente fazia o catálogo, deixava com a dona de casa tirava o pedido, porque até então também não havia tanta tecnologia, Sim. não havia um celular, não havia uma rapidez, ela anotava o pedido, outra hora era por fax, outra hora por telefone, que ela enviava o pedido, e a gente tentava de uma maneira possível fazer uma rota, um itinerário, e você saía entregando para elas dentro do estado, dentro de cada estado. Ou então a gente nomeava uma distribuidora, aquela pessoa ficava como uma distribuidora, você abastecia ela e ela então abastecia as demais que saíam vendendo de porta a porta. Hoje mudou tudo para o canal digital. Então, a gente fala hoje através de e-commerce, a gente fala hoje da venda do canal online, que nada menos ou mais que é a venda de porta a porta transformada para o mercado, para o canal digital, que é muito mais fácil, com celular, com tablet, com Instagram, rede social, naquela época, né, não tinha. Hoje tem, a pessoa vende, está aqui. A gente faz hoje. Hoje eu continuo fazendo a mesma coisa de forma diferente. Fomos mudando gradativamente de acordo com a evolução do nosso país e do mundo. Eu tenho uma curiosidade em cima disso daí, deixa eu fazer aqui, que me torna, inclusive, fã de pessoas como você. Você nenhuma rasgação de cera também, você como Marral, como vários outros empresários, que começaram o negócio do tamanho que a Promel começou, uma linha de produção. Aí a gente está falando de quantos funcionários ali na época que você começou a produzir mesmo? Na época era eu, está comigo até hoje, o Edmilson, esse funcionário está comigo até hoje. E tinha 2, 3 funcionáriozinhos ali, trabalhando ali, fazendo um produtinho dentro de casa. Pô. Só que aí você começou a escalar. Aí você foi escalando. Certo. Só que aí entra o pulo do gato. Porque o Josildo, ele não é formado em administração de empresas. Não. Ele não ficou toda essa coisa de conceito, os nomes em inglês difíceis, KPIs, e não sei o que lá e tal, não tinha nada disso, cara, e fez a empresa crescendo. Então, assim, o que você atribui a um sucesso de uma empresa que começou, vamos dizer assim, tem todo esse organograma, aquela estruturada, começou e foi crescendo, hoje você, o grupo JSA, ele administra Promel? Isso, a gráfica, JSA, o cosméticos. Sim. Tivemos que vir para a linha de cosméticos porque tem muita similaridade com a parte de nutracêuticos,
e viemos para uma gráfica própria. E a JSA Log também. E a JSA Log. Então, ou seja, hoje o grupo, nós verticalizamos o grupo. Sim. Porque desde que o cliente hoje, o nosso parceiro, como você faz a sua parceria com o seu cliente, que você Sim. atende muito bem, que você tem todo esse trabalho que você faz, nós também fazemos com os nossos parceiros. Eu chamo de parceiros. Quando ele entra, a gente trabalha com ele, Danilo, desde o desenvolvimento do produto, do rótulo, da embalagem, da formulação que ele vai trabalhar, uma pesquisa de mercado para ele ser mais assertivo do produto que ele está lançando hoje. Uau. E oferecemos para ele também tudo isso de um modo verticalizado aqui. Ele não precisa sair para mais nada, até o armazenamento do produto dele final e também hoje a entrega final do produto. Que antigamente tinha que as mulheres entregar. Agora não, agora nós temos Correios, nós temos transportadora, nós temos... Mercado Livre. Mercado Livre, que você hoje coloca aqui, já tem plataforma do Correio aqui dentro, tem plataforma de transportadora aqui dentro, Legal, cara. tudo online. Hoje ela vende e acompanha desde da produção, da entrada, da nota fiscal, até a entrega do produto final para o cliente dela. Entendeu? E aí o que você atribui a toda essa inteligência de mercado que você vai adquirindo? Pessoas, seu instinto, obviamente a necessidade lá no início, que você, pelo que eu lembro, você era um vendedor de porta em porta e aí você tinha uma visão, não é à toa que o seu símbolo hoje, né, o seu mascote é a águia. Exato. É um cara que sempre foi águia para os negócios. Você atribuía, por exemplo, como eu falei, não foi todo um estudo planejado, planejamento estratégico para 10 anos, aquela coisa nada. Não. E aí você foi crescendo, você foi chegando à necessidade, o que você atribui isso? Principalmente, pessoas, o seu instinto. Eu costumo dizer o seguinte, Danilo, a vocação é uma coisa assim que nasce dentro de você. Sim, sim. Primeiro, é você amar aquilo que você faz. Sim. Segundo, é você nunca ficar acomodado na mesma coisa. Exatamente. Porque nós estamos aqui agora, você, por exemplo, você já está fazendo seu podcast, você está já acima daqueles que simplesmente abrem meramente uma empresa e começa a vender móveis de escritório. Exatamente. Você tem que ser o melhor naquilo que você faz. Então, isso faz você pensar, não é? Acompanhar, viajar, ver o mercado que está acontecendo no dia a dia, as mudanças que vêm acontecendo. Hoje você vê o grande e maior desafio hoje, e já está sendo assim bem aceito, e já está acontecendo no Brasil e no mundo, é você comprar hoje e receber amanhã na sua casa. É um desafio assim gigantesco. E já tem lugares aqui que você compra de manhã e recebe na parte da tarde. Isso é verdade. Então, eu mesmo naquela época, sem um preparo, sem um estudo, a gente tentava, não sei, a gente tenta enxergar de forma diferente e amar aquilo que você faz. Isso é importante. Né? Entende? Conhecer e fazer o melhor. É. Quando você tem a humildade de aprender até com uma pessoa que faz a limpeza, sim, que você tem a humildade de aprender com o seu colega, você tem a humildade de ouvir, né? Você tem a humildade de voltar atrás, isso proporciona um aprendizado e você não está se diminuindo, você está crescendo. Pô, que legal. Então, isso é importante, eu acho que na vida do ser humano, é aquilo que a gente fala, você está numa mesa, sentado, você tem que procurar sempre ouvir, aprender, estar com pessoas realmente que pensam fora da caixinha, sim, entendeu? Sim. Pessoas que te movem ao desconforto, né? É isso aí. Nossa, que legal. Como eu fui acompanhando há praticamente 5 anos a sua trajetória aqui, né? Então, não peguei essa fase anterior, mas eu vim acompanhando a revolução desse período, né? Que eu estou te acompanhando. Nessa mudança, essa transição lá daquela estrutura de Vila Velha. Isso. Primeiro daquela estrutura que você tinha na Enseada, Isso. você foi para Vila Velha. Vindo para cá, um prédio próprio, fez do seu jeito, pegou um galpão, e fez o escritório projetado, desenhado da maneira que você queria. Você acredita de fato que o ambiente impacta na produtividade? Muito.
Essa é uma bela pergunta. Porque, veja bem, Danilo, você tem que levantar de manhã e ter prazer de ir para o seu ambiente de trabalho. Sim. Né? Aí você chega num ambiente de trabalho, eu vejo muito por aí que a gente viaja e roda, nesse Brasilzão aí, cada um é cada um, certo? Mas eu vejo, pô, tem escritório muito desmanzelado. Sim. Mas é o gosto de cada um. Mas quando você tem o seu escritório bem montado, a sua equipe de trabalho, hoje a gente tem que valorizar muito a equipe de trabalho. Sim. Não é? Você tem que pensar também para eles, o conforto, porque já enfrenta o problema lá. Sim. Às vezes já vai com problema na casa, Sim. já vai com problema na escola, Sim. já vai com problema financeiro, né? Enfim, enfrenta um monte de problemas, familiar. Aí vem para o trabalho ainda mais aquele estresse, aí complica. A produtividade cai. Cai. É isso. Do modo muito simples de falar. Sim. A produtividade vai lá embaixo e não tem rendimento, e não tem rendimento, sua empresa também vai ao fracasso junto. Sim, sim. Então, é importantíssimo você ter um ambiente de trabalho muito bem organizado, muito bem feito, muito bem projetado, muito bem construído, para você, para o seu colaborador e para aquele que é o seu parceiro que também vem te visitar, o seu cliente, Sim. que vai sentar numa mesa de negócio com você. Sim, sim. Entendeu? O cara ele já começa a te medir por aqui, ele já imagina, pô, você é aqui assim, eu vou lá na indústria. A indústria, pô, é mega organizada. Eu vou na outra, mega organizada. Vai na logística, limpeza. É. Tem que ter. E outra, nós mexemos com saúde, né? Exatamente. Tem que ter. Eu acredito muito que as pessoas elas não dão o devido valor para essas questões porque parece muito comercial. O que eu estou mais vendo aí, né? Então, quando eu criei o conceito da ergoprodutividade, foi exatamente melhorar a produtividade das empresas através da ergonomia. Mas aí isso pode soar comercial. Qual que é o propósito da Workline? Melhorar a saúde e segurança nos ambientes de trabalho para que aquele empresário, aquele colaborador tenha uma melhor qualidade de vida em casa. E aí, como eu falei, eu vim acompanhando a sua trajetória. Eu lembro que você tinha a sua sala e você tinha uma cadeira muito bonita. Foi. Tal. Falei, Danilo, cara, eu não estou me sentindo bem, minha coluna está doendo nessa cadeira aqui. Cara, consegue uma cadeira aí? Foi isso mesmo. Consegui uma cadeira para você. Mandei uma, mandei duas. Achei o que você queria. Cara, e eu não tenho problema em falar. E nem uma cadeira que eu comercializo. Eu peguei em um parceiro. Falei, essa cadeira é a cara dele. Foi mesmo. Hoje eu tenho um produto que condiz. Mas naquela época, eu falei, eu preciso achar a solução do meu cliente. Eu peguei uma cadeira de um concorrente. Então não é por marca, não é... Cara, é a empresa. Como a empresa cuida do cliente. Eu duvido que um outro lojista que defende uma bandeira faria isso. Eu duvido. Acredito que não. Eu coloco isso. Acredito que não. Eu peguei... Não são todos. Exatamente. Então peguei num concorrente e acertei a mão. Falei, cara, agora eu tô tranquilo. E aí você vê a sua equipe de trabalho produzindo mais, um ambiente acolhedor. Isso aí realmente valoriza, porque se a pessoa vem fazer negócio com você e o seu ambiente de trabalho não conecta com o seu posicionamento de mercado, poxa, você tem uma sala de diretoria, que você, cara, eu produzo produto para a indústria farmacêutica, para as farmácias, né, para o consumo humano. Mas eu não trabalho com móveis, eu preciso ter uma mesma cadeira para eu trabalhar. Você já pensou? Como é que seria o seu posicionamento perante aos seus clientes e parceiros, seus fornecedores? Quando chega na sua sala, com certeza eles têm um outro respeito quando vem uma sala nesse porte com a sua. Isso aí. Inclusive nós depois vamos apresentar depois desse vídeo aqui um pouco desse ambiente para vocês. Então isso fez toda a diferença. Quando eu falo que melhora a qualidade de vida, eu vejo o Josildo hoje que pratica esporte, ele é totalmente sedentário. Eu lembro daqueles primeiros videozinhos quando você e a Andressa começaram a fazer exercícios na varanda lá do apartamento de vocês. Mas empurrado ali, não queria fazer de jeito nenhum. Aí eu vejo o Josildo hoje, mas você quer 20 quilos, 30 quilos? 25 quilos. 25 quilos. 25 quilos, galera. Ciclista agora, gostou. Ajudei ele a comprar uma bike nova. Olha, e outra, aquele pneuzinho da bike tinha que comprar um maior mesmo. Depois que eu fui ver que estava fora do negócio. Depois você falou. E aí, você vê que tudo vai conectando. É a mesma coisa, cara. Se você usa uma cadeirinha comumzinha,
você pega uma outra cadeira, é como se você trocou aquela sua bike aro 26 para uma aro 29. É outra pegada. Uma geometria que comporta melhor. Você ficava altinho na bicicleta, mas você não tinha a geometria correta. Na hora que você fizer um fit ainda, você for num cara especialista fazer um fit, que ele vai te medir certinho, medir o teu cavalo, aí você vai ver a diferença, que vai fazer mais ainda, que eu, inclusive, preciso voltar, que eu comprei a bike nova, eu preciso voltar lá. Aí você tem uma cadeira que se ajusta ao seu corpo, você tem um mobiliário que pode, né, ser posto à sua altura, você tem uma climatização do seu ambiente adequada. Isso tudo faz com que você tenha um ambiente que motive, um ambiente que faça você produzir mais. Josildo, eu estou muito feliz por esse bate-papo, por essa oportunidade de trocar essa ideia contigo aqui. Olha só que bacana, você vê assim, ó, vê um Pois é, uma parte aí. Uma parte da sua história está aqui, uma né? parte da minha história, então, fazendo junto com eles aí essa contribuição. Pô, que legal. Eu quero muito, se você depois tiver um exemplar, vou querer um desse aqui para mim também. Agradecer de coração mesmo essa oportunidade e espero que você cresça cada vez mais, porque o meu negócio depende totalmente do crescimento dos meus clientes. Como eu falei, eu tenho dificuldade no meu negócio que é a recorrência. Eu não tenho produto que vem todo mês. É engraçado, Danilo, não tem como parar, né? Não tem como parar. Você vai aqui, daqui a pouco depende de escritório, depende de divisórias. Eu já estou com um sócio aí que quer vir com o escritório para cá, já está falando em colocar mais divisórias. Quer dizer, tem um carpete, tem a marcenaria, tem a solução completa. Isso aí. E outra, ele já viu aqui em cima, ele quer fazer esse padrão, né? Pô, ele quer manter o padrão. Não pode destoar, não. Não pode. Inclusive, nós temos que colocar como pré-requisito para vir alugar espaço aqui, ter isso daqui. Verdade. Meu irmão, eu agradeço, tá, Danilo? Valeu, obrigado. Valeu, galera. Obrigado por tudo. Um abraço.